Voltamos para mais um bloco do nosso curso de processo civil. Agora, continuando a falar sobre contestação, vamos entrar nas defesas de mérito. Nós falamos do bloco anterior a respeito de um panorama do que é a contestação, do que são as manifestações do réu, e agora nós vamos falar de forma específica a respeito das defesas de mérito, as espécies ou como é classificada essas defesas e o restante dos artigos que falam a respeito da contestação. Defesa de mérito, literalmente, é quando o réu vai adentrar o objeto da ação, tá? Mérito significa objeto. Tanto é que antes dele chegar ou antes dele contestar o mérito, ele precisa contestar as matérias preliminares que impedem até de chegar nesse mérito, por isso que chama preliminar, tá? Antes do principal. Se você olhar o significado da palavra preliminar, significa antes do principal. E o principal é o quê? Mérito. Quando nós falamos de defesa de mérito, aqui o réu ele vai literalmente resistir à pretensão do autor, ao objeto do autor, aos pedidos do autor, tá? E ele vai fazer isso ou alegando fatos novos, ou simplesmente dizendo que os fatos que o autor traz na petição inicial não existem e não traz nenhum elemento novo. A primeira defesa de mérito é chamada defesa de mérito ou a classificação, tá? Isso aqui você não vai achar no CPC, tá? Se você procurar no CPC, nossa, onde está a defesa de mérito, direto ou indireto, você não vai achar, porque isso é uma classificação doutrinária. A primeira classificação doutrinária é a defesa de mérito direta. Defesa de mérito direta. E por que é a defesa de mérito direta? Aqui, nessa espécie, nessa classificação teórica, o réu simplesmente nega a existência dos fatos do autor. Sublinha essa parte. Nega a existência dos fatos do autor. E o réu não traz nenhum fato novo. Não traz nenhum fato que possa modificar aqueles fatos que o autor simplesmente traz. O réu simplesmente vira e fala, olha, esses fatos não existiram. Esses fatos não existiram. Então, com base nisso, o ônus da prova vai continuar lá para a parte autora, porque quem alega que deve provar. Então, se o réu está falando que esse fato não existiu, o professor Kelvendo até fala uma coisa interessante na doutrina dele, que se por acaso uma das partes não alegar nada, essa parte não teria nem que provar, porque só tem que provar quem está alegando. E se o réu não está alegando um fato novo ou qualquer tipo de fato, ele não tem que fazer prova desses fatos que ele está alegando. Faz muito sentido a classificação teórica dentro da defesa de mérito direta dizer que o ônus da prova vai continuar recaído sobre o autor. E defesa de mérito direta. O réu, ele não traz nenhum fato novo e simplesmente nega a existência daqueles fatos que o autor está trazendo. Defesa de mérito indireta. Defesa de mérito indireta significa que o réu, ele reconhece que aqueles fatos que o autor está trazendo existiram. Presta atenção aqui, presta atenção. Senão você vai fazer confusão e vai acabar errando na prova, vai acabar errando na petição, vai virar uma salada mista. O réu, ele reconhece a existência dos fatos. Reconhecer a existência dos fatos não significa que ele está reconhecendo que o direito do autor existe. Portanto, não significa um reconhecimento direto ou indireto de procedência do pedido do autor. Tá? Se você estiver advogando para o réu ou para o autor, se acontecer uma defesa de mérito indireta, não vem com essa, ele implicitamente ele reconhece que existe, o autor tem direito, que existe esse direito para o autor e vice-versa. Tudo bem? Então, só reconhece que realmente aquele fato existiu. Porém, o réu traz fatos novos. Olha a diferença. Defesa de mérito direta. O réu fala assim, olha, esse fato nem existiu. Ponto. Não quero conversa. Fato nem existiu. Na defesa de mérito indireta, o réu fala assim, olha, esse fato realmente existiu. Porém, eu, réu, vou trazer agora
fatos novos referente a essa ocorrência que o autor está falando aí que existiu, esses acontecimentos que o autor está elencando na sua petição inicial. Tanto é que na defesa de mérito indireta, o réu ele vai alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E a alegação desses fatos vai levar lá nas providências preliminares, a depender da situação, a ter uma peça chamada, ou um ato processual chamado réplica, ou a famosa impugnação à contestação. Então, o réu fala, olha, realmente aconteceu esse fato. Porém, existe um fato aqui que impede que esse direito do autor seja exercido. Existe um fato que modifica essa alegação do autor. Existe um fato que extingue esse fato que o autor está trazendo. Por exemplo, um fato impeditivo. Olha, realmente tem um contrato entre eu e o autor. Isso é o réu que está dizendo, tá? Realmente tem um contrato entre eu e o autor. Eu tenho que cumprir uma obrigação. Porém, o autor não pode exigir essa obrigação e, portanto, ele está impedido de exigir essa obrigação porque a obrigação sequer venceu. Entenderam? Por isso que impõe um fato impeditivo. Vamos imaginar que, na pior das hipóteses, uma situação bem maluca, tá? Bem maluca mesmo. Tem um contrato e que o réu tem que entregar uma coisa no dia 31 de dezembro. E simplesmente o autor ajuiza uma ação no mês de agosto requerendo o cumprimento dessa obrigação que vai vencer em dezembro. O réu vem na sua contestação falando, nossa, realmente, juiz, eu e o autor temos mesmo uma relação jurídica, mas tem um fato que impede que o autor exija a procedência desse pedido. Tem um fato que impede que o autor exija ou que exija o cumprimento dessa obrigação, porque essa obrigação sequer venceu. Se nós temos um fato modificativo, isso já caiu inclusive na OAB. Isso já caiu na OAB, segunda fase, de direito civil. E eu sempre dou esse exemplo em sala de aula porque eu acho que esse exemplo ele é clássico para mostrar fato modificativo. Vamos imaginar que o autor está alegando que houve um acidente de carro, houve uma batida de carro entre ele e o requerido. E o autor está dizendo, olha, teve uma batida de carro e o requerido bateu no meu carro e, portanto, o requerido está obrigado a me ressarcir. O requerido vem e fala assim, não, realmente teve a batida de carro. Esse fato é inegável. Porém, eu bati no carro do autor porque o autor avançou o sinal vermelho. Viu que há uma modificação de fatos? E quando fala fato extintivo dos fatos do autor, só pensar no exemplo mais clássico de todos, a prescrição. Olha, esse direito do autor realmente, esse fato que o autor está trazendo, realmente existiu, porém, ele está prescrito, certo? Essas são as classificações em defesa de mérito direta, defesa de mérito indireta. Tá bom? O artigo 338, ele vai falar, 338 e 339 vai falar a respeito da alegação de ilegitimidade passiva. O 338 e 339 vai falar, olha, quando o réu alegar que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ele vai dizer que não é parte legítima. E o artigo 338 e 339 tem duas situações que ao mesmo tempo são semelhantes, só que o 339 tem um acréscimo, tá? O artigo 338 fala assim, olha, o réu pode alegar que não é parte legítima e, nessa situação, o autor será intimado para, em 15 dias, fazer a substituição ou a correção do polo passivo e vai ressarcir aquele requerido que ele colocou de forma equivocada em todas as despesas que ele teve. O artigo 339 também trata a respeito da alegação de ilegitimidade. Quando trata a respeito da alegação de ilegitimidade, no artigo 339, ele fala o seguinte, olha, você, réu, pode alegar sua ilegitimidade passiva, porém, nossa, isso aqui é fenomenal, porém, quando você souber quem é o polo passivo correto, você está obrigado a dizer quem é o polo passivo correto. E se você não disser, você vai ter que indenizar o autor e ressarcir todas as despesas
decorrentes da não indicação. Olha só que interessante. Então, quando o réu alegar que ele não é parte legítima, e se ele souber quem é o causador do dano, ele está obrigado a dizer quem é o causador do dano. E dizer, olha, autor não sou eu, é fulano de tal. E não sei porquê, não sei explicar o porquê, talvez por uma economia processual, é o que eu vejo nesse artigo 339. Só por uma economia processual pensando na ação de regresso, só. O artigo 339 fala o seguinte, olha, quando o réu alega a sua ilegitimidade passiva e indica quem é o polo passivo correto, o autor ele poderá, primeiro, acatar essa indicação da ilegitimidade passiva e fazer a modificação do polo, colocando a parte que o réu indicou como o verdadeiro causador do dano, ou ele pode fazer um litisconsórcio passivo. A minha opinião, é uma tremenda sacanagem com as partes. Vou ser muito sincero, eu sei que quem está assistindo é maior de idade, então eu posso falar sacanagem. Eu acho uma sacanagem, tá? Porque imagina você é requerido. Eu já passei essa situação prática em que eu aleguei a ilegitimidade, falei, olha, quem é o causador do dano é fulano de tal, está muito claro. E o autor invocou esse artigo 339 e falou assim, não, realmente, o causador do dano é essa parte que você está me falando. Mas eu, autor, tenho a faculdade de deixar vocês como litisconsórcio passivo. Vou deixar vocês dois. E deixou nós dois. Vai chegar lá na frente, o juiz vai falar assim, olha, a parte do professor Neto não tem nada a ver com isso daqui, reconhece a legitimidade passiva dela, paga os honorários de sucumbência do professor Neto, que merece bastante, e pronto. Mas eu penso que a existência dessa possibilidade é sim pensando em uma celeridade processual e por aí vai, tá? O artigo 340 vai falar a respeito da alegação de incompetência. Vamos ser sinceros, o legislador eu acho que não sabe contar muito bem, porque ele fala a respeito da alegação de competência aqui, se você olhar bem, ele não diz como vai ser o procedimento dessa alegação de competência. Ele só fala assim, olha, o réu ele pode alegar incompetência relativa ou absoluta e protocolar a contestação na sua comarca, no foro que ele entender como competente. E vai ser distribuído como se fosse uma petição inicial e o juízo ao qual vai ser distribuída essa contestação vai informar o juiz da causa, e de preferência de modo eletrônico. O juiz da causa vai receber essa informação de que foi suscitado incompetência, vai suspender a audiência de conciliação eventualmente designada até que a competência seja resolvida, decidido o juiz competente, aí vai fazer uma redesignação de audiência e vai saber para qual juiz vai ser dirigida, se vai manter no juiz da causa ou se vai ser para o juiz que o autor indicou como competente no ato do protocolo da sua contestação. É isso que o artigo 340 fala. Agora eu pergunto para você, como é que vai proceder, como que é o procedimento, Senhor Jesus, dessa alegação de competência? Não está. Se você olhar aí, não está. O legislador coloca sobre a alegação de competência lá no artigo 591 a 569. 551 a 559, desculpe. Olha só, ele vai longe para tratar sobre a alegação de incompetência. Então, o artigo 340 do CPC, você vai ter que ler junto dele. Você lê primeiro o artigo 340, depois você vai lá no 951 até o 959 do CPC, que lá 951 ao 959 é que vai trazer, está dentro do capítulo que fala sobre a ordem dos processos nos tribunais, e entre esses artigos 951 ao 959 vai trazer como que vai ser o procedimento dessa alegação de competência, tá? Então tem que ler o 340 junto com esses artigos que eu falei para vocês, 951 ao 959, porque senão você vai ficar totalmente perdido. E só para você ter uma ideia, você vai alegar a incompetência, você vai dizer, olha, na contestação, eu entendo que o juiz aqui da minha comarca é o competente.
e essa alegação você vai suscitar incompetência diretamente no tribunal, para você ter uma ideia. O artigo 340 não fala isso. Poderia simplesmente colocar um parágrafo falando o seguinte: olha, sobre a alegação de competência, a forma que ela vai ser resolvida, tem que remeter lá por 951 até o 959. Ficaria muito simples para a gente entender. Ou então colocasse um parágrafo, um artigo, ou mais artigo falando: olha, você, réu, que vai suscitar incompetência, deverá fazê-lo diretamente no tribunal. Fica meio capenga do jeito que está, mas é por isso que eu trouxe essa informação para você, porque agora seu estudo está bem fechadinho. Vamos fazer um break agora, terminamos sobre contestação e no próximo bloco eu vou voltar e vou falar sobre reconvenção.